Rodrigo Brandão, fala do Vascão. Muito bem, Zé. O Vasco está desde ontem na Venezuela para o confronto diante do Puerto Cabello, válido pela 4ª rodada, fase de grupos da Sul-Americana. Partida que será válida pelo grupo G. O Vasco é o vice-líder, está empatado com o Lanús na ponta com 5 pontos. O Vasco perde nos critérios de desempate e vai enfrentar o lanterna do grupo. Essa partida vai acontecer no estádio Misael Delgado, lá na Venezuela. Por curiosidade, o mesmo estádio em que o Carabobo vai receber o Botafogo logo mais. Agora, a exemplo do Botafogo, o Vasco também precisa da vitória diante deste, que é o adversário mais fraco do grupo. O Puerto Cabello tem apenas 1 ponto e o Vasco vai precisar da vitória para ir a 8, assumindo a liderança, dependendo do resultado da partida entre Melgar e Lanús, que se enfrentam hoje. Essas duas equipes se enfrentam lá no Peru e o Vasco vai torcer por um empate. Terminando empatado esse jogo e o Vasco vencendo amanhã, o Cruz Maltino sobe para a liderança com 8 pontos e fica a 2 do Lanús. Esse seria o melhor dos mundos. Agora, o Vasco tem problemas. O técnico Felipe Maestro não conta com o Lucas Freitas, que saiu lesionado na partida contra o Palmeiras. O zagueiro sofreu uma lesão parcial da fáscia plantar do pé direito. Ele já está no Rio de Janeiro, se juntou ao Maurício Lemos, que também segue se recuperando de uma fratura na costela. São 2 zagueiros que o Vasco não vai contar para essa partida de amanhã. Quem entrou na vaga do Lucas Freitas no domingo contra o Palmeiras foi o jovem Luiz Gustavo e ele deve permanecer como titular. E para compor o banco de reservas, o Felipe convocou outro jovem da base, o Lincoln, que já está com elenco lá na Venezuela. Lembrando que o Vasco ainda conta com o Souza, o volante Souza, que vinha atuando como zagueiro. No entanto, ele não vem sendo relacionado. Já são 4 jogos sem ser relacionado por opção técnica. E ainda tem o Capasso. Na verdade, não tem o Capasso, né? Já que ele está afastado, vem treinando a parte do grupo. Ele é jogador do Vasco, mas não vai atuar mais com a camisa do Cruz Maltino. O Vasco aguarda a abertura da próxima janela para negociar esse jogador. Se o time tem problemas na zaga, pelo menos o Felipe conta com os retornos do Felipe Coutinho e do Pablo Verrete, que foram poupados contra o Palmeiras e estão confirmados no time para amanhã. Devem sair o Matheus Cocão e o Lloyd Augusto. Lloyd, que foi outro que se deixou o campo lesionado contra o Palmeiras. Então, com exceção do Lucas Freitas, o Vasco vai completo para essa partida diante do Puerto Cabello, buscando a vitória e, claro, torcendo por um empate no jogo entre Melgar e Lanús hoje para, quem sabe, dormir na ponta do grupo G da Sul-Americana. Ô Vitor. Oi. O Vasco segue nessa interrogação sobre treinador, né? A gente ainda não tem Não deveria, né? Não deveria. Tem tanta convicção para demitir o Carille, deveria ter uma condição de negociar com outro técnico. Pelo visto, tá demorando, né? Detalhes estão impedindo esse acerto com o Diniz. Detalhes, né? Grana? Você tem um alvo claro e você não tem grana para contratar, tem alguma coisa errada. Você não deveria ter demitido o cara anterior, né? Enfim, esse papo é chato, mas mas cara, fazer, não tem como fugir disso, né? E a gente percebe assim um Vasco que às vezes fica patinando, né? Nesse momento, o Vasco está sendo comandado pelo diretor técnico, que é o Felipe, que tem curso de treinador, foi treinador em diversos times intermediários, mas que talvez não seja o cara para ser o treinador do Vasco nesse momento, numa fase tão conturbada e tão importante. O Vasco vai jogar 2 jogos decisivos da Sul-Americana. Não dizem que a prioridade é a Sul-Americana? O Vasco poupa contra o Palmeiras e contra o Corinthians para jogar 2 vezes contra o Puerto Cabello. Aliás, vou te falar, um time é um time, não é um elenco. É um time e com as suas limitações. E aí vem o treinador numa coletiva. Assunto velho, mas eu tenho que falar sobre isso aqui. Vem o treinador, né? Num elenco que já é curto pra caramba de opções. E o cara detona um dos zagueiros, mesmo que não esteja sendo utilizado, mas o cara tá ali, né, cara? Ele tá cumprindo o que ele prometeu. Pelo que disse o Brandão, o Luiz Gustavo deve ser titular amanhã, né? Na ausência do Lucas Freitas. O Vasco tá sem o Lucas Freitas e sem o Maurício Lemos. E o Lucas Oliveira, que é outro zagueiro, ele joga preferencialmente pela direita. Pra não deixar ele torto, o Felipe vai buscar o Luiz Gustavo, que é o zagueiro pela esquerda do time sub-20, até um zagueiro muito promissor. A galera gosta muito dele. Ele tá cumprindo o que ele prometeu, ele prefere usar um garoto da base do que usar o Capasso e até o Souza, né? O Souza tá lá. Ele disse essa temporada que jogaria como zagueiro e tá bem no final da fila, atrás até dos 2 garotos da base, do Lincoln e do Luiz Gustavo. Mas assim, se o Vasco, a gente tá vendo que é um planejamento que não era do Carille, é da diretoria. Porque se o Vasco poupou contra o Corinthians para jogar contra o Puerto Cabello quando era o Carille, agora poupou contra o Palmeiras para jogar contra o Puerto Cabello com o Felipe. Então é um planejamento da diretoria, já que o Felipe também é um diretor.
Se o Vasco tem tanta vontade assim de se classificar na Sul-Americana, o Vasco deveria trazer um treinador para essa reta decisiva. Serão 3 jogos da Sul-Americana esse mês. Os 3 jogos que garantem ou não a classificação para a próxima fase. E aí você vai para a Sul-Americana com o interino. Copa do Brasil, cara, olha quanto dinheiro vale a Copa do Brasil. O Vasco foi pro jogo da Copa do Brasil com o interino. Então já tá na hora de fechar com o técnico, né? Pois é. O Maxi Barbosa e outras pessoas estão perguntando aqui, né? E a política no Vasco, com um novo episódio, racha entre Pedrinho e Edmundo. Max, eu não vou nem entrar nessa questão porque é uma situação política interna dentro do Vasco, mas isso mostra também que o Pedrinho, que tinha uma base de apoio, ele e o Edmundo jogaram juntos, né? No final da década de 90. Foram companheiros de time, assim como o Felipe também, né? Era uma equipe que tinha um alto potencial técnico. E o Pedrinho, ele chegou no Vasco com o respaldo do Edmundo, né? Do próprio Felipe, que está com ele no departamento de futebol. O Júlio Brandt, que fazia parte daquele grupo, né? Que não foi jogador, mas é um cara muito forte hoje, atuante na política do Vasco. E o Pedrinho começa a perder também esse respaldo dentro do clube, né? Isso é preocupante também, né, Vitor? É uma questão política externa. A eleição vai demorar um pouquinho para acontecer, né? Eu acho que é o momento do Pedrinho estar mais preocupado em encontrar um treinador. Depois ele pensa nisso aí. Eu acho que a torcida do Vasco tem muito mais lembranças boas com Edmundo e Pedrinho do que lembranças ruins, né? Necessário lembrar. E o Vasco deu um passo muito importante com o objetivo de equacionar as suas dívidas. O clube apresentou na Justiça o plano de quitação das dívidas. O processo foi oficializado na segunda-feira. Agora, o Poder Judiciário e os credores vão analisar para dar seguimento às negociações. Após a apreciação dos credores, vai haver uma convocação para a Assembleia Geral para a aprovação ou não. Tudo isso faz parte da recuperação judicial que a Justiça do Rio aceitou no fim de fevereiro. O clube tinha 60 dias para apresentar o plano e fez isso na segunda-feira. Agora, ele precisa ser homologado pelo juiz que cuida do processo. Enquanto isso, o time segue na Venezuela, encerrou a preparação para o duelo de amanhã contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana, duelo que vale a liderança do Grupo G, mas antes disso tem um duelo importante entre as duas equipes do grupo. O torcedor vascaíno tem que ficar atento a Melgar e Lanús, que se enfrentam hoje. Um empate nessa partida, somado à vitória do Vasco, coloca o Cruz Maltino na liderança do grupo. Até porque Lanús e Melgar nesse momento, o Melgar tem 1 ponto a menos que o Vasco, né? Então pode tirar o Vasco até da segunda colocação aí, em caso de vitória, né? E o Vasco precisando de um resultado positivo ou pelo menos de um empate fora de casa aí, Gabriel Farias. É isso, ó. No momento o Vasco ele tá com 5 pontos junto do Lanús, o Melgar tem 4, o Puerto Cabello 1. Cara, esse jogo é de almanaque, né? Pra equipe do Vasco vencer e ter um pouco mais de esperança de terminar na primeira colocação, até entendendo o que vai acontecer entre Lanús e Melgar. Porque assim, pelo que a gente viu do Lanús também, não chega a ser um grande time. O Melgar pode ganhar o jogo, né? O Melgar pode vencer o jogo. Essa é a questão. Você pode ter uma situação aí favorável que mexa bastante na dinâmica do grupo. Vamos fazer uma conta básica aqui. O Vasco tem que vencer esse jogo. O Puerto Cabello é muito ruim, apesar de ser na casa do Puerto Cabello, o adversário é muito frágil. E você tem um último jogo em casa ainda contra o Melgar. Vencer esses dois, 6 pontos. Que não garantem a liderança, mas que deixam muito próximo disso. E aí, de repente, beliscar um empatezinho na Argentina contra o Lanús. Essa é a conta pro Vasco avançar na primeira colocação. Lembrando que avançar em segundo vai exigir do Vasco jogar mais 2 jogos de playoff. Aqui no Brasil não existem datas reservadas para esse playoff. Você vai ter que tumultuar ali com o Campeonato Brasileiro. Não é legal. Se puder, é bom evitar. Então o Vasco tem uma chance interessante de avançar em primeiro lugar, desde que vença o jogo amanhã. Qualquer resultado amanhã que não seja uma vitória já complica um pouco esse objetivo. Aí já é o caso de pensar mais na segunda colocação mesmo.